Hum, agora sim. Então vamos lá. Meu nome é Igor, para quem não me conhece, eu sou médico, sou angiologista lá da Clínica Physicians. A ideia hoje era trazer para vocês a Denise Magalhães, do perfil Low Carb, mas por uma intercorrência familiar de última hora, infelizmente ela não vai estar aqui conosco hoje, mas como eu já tinha reservado esse horário para estar aqui, o pessoal do marketing da Physicians já tinha divulgado essa live, e missão dada e missão cumprida, nós estamos aqui, né, em respeito aos nossos seguidores, aos nossos pacientes que a gente divulgou, para trazer um tema tão importante que está mudando a vida de várias pessoas, inclusive a minha. Então, eu achei fundamental trazer esse tema até vocês. Vamos lá. Então, pessoal, por que que eu, angiologista, resolvi falar sobre esse tema, certo? Por que que eu resolvi falar sobre a low carb? Porque na minha área, na cirurgia vascular, essa doença aqui, ó, o diabetes tipo 2, tá? Ah, pessoal, antes só uma ressalva. Tudo que eu falar aqui hoje, vamos ter o entendimento correto, vamos filtrar bem as informações. Essa live não substitui uma consulta com endocrinologista. Essa live não substitui uma consulta com nutrólogo. Essa live não substitui uma consulta com nutricionista, tá bom? Para quem assistiu Matrix, essa live serve para vocês enxergarem a Matrix, né? Entenderem o sistema, entenderem qual que é a pílula azul e qual que é a pílula vermelha. E vocês que vão fazer a escolha do que vocês querem para a vida de vocês. Se é continuar, para quem tem diabetes, achando que pode comer de tudo um pouco e tomar seu remedinho para poder comer seu pudim, para poder comer seu pão, ou se você, a partir dessa live, vai girar a chave, vai acender aquela luz e falar assim, poxa, eu não sabia que diabetes tipo 2 poderia ter cura, reversão, remissão, não, ou mesmo até redução da dose dos medicamentos. Não sabia disso e vou mudar a partir de agora, tá? Então, dado o recado, vamos voltar aqui para a live, para o tema. Bom, o diabetes tipo 2, pessoal, é uma doença adquirida, tá? Vamos separar aqui diabetes tipo 1, genético, ou antigamente insulino dependente, diabetes tipo 2, diabetes adquirido, tá? Diabetes tipo 2, ele é desenvolvido no decorrer da vida. Basicamente, ele é uma resistência à insulina, certo? A pessoa vai criando um estado metabólico no organismo dela, que doses cada vez maiores de insulina por alimentação inadequada, né, que é o terceiro item aqui, ó, má alimentação, alimentos muito pobres em valor nutricional, certo? São alimentos que vão fazer picos de insulina no sangue, tá? Insulina é um hormônio, pessoal, produzido pelo pâncreas, certo? Que a função dele é, principalmente nessa parte do metabolismo, é estocar a glicose que cai na corrente sanguínea, certo? É diminuir a taxa de glicose no sangue, a glicemia, certo? Então, a pessoa, durante a vida, pela má alimentação, ela vai adquirindo esse estado de hiperinsulinemia, certo? Que é a dose de insulina alta, taxa de insulina alta no sangue. E isso vai levar à resistência à insulina, certo? Ela precisa de doses cada vez maiores de insulina para poder guardar a glicose, tirar o excesso de glicose do sangue e colocar para dentro da célula. Então, assim, os alimentos, né, a má alimentação, principalmente pelos ultraprocessados, pelos processados, pelos carboidratos de baixo valor nutricional. E aqui eu faço uma ressalva, né? No açúcar, que é o nosso grande vilão, e das farinhas, mais conhecida aí, farinha de trigo, certo?
Essa parte de processados e ultraprocessados, pessoal, na live que eu fiz com o André Burgos, do perfil Atletas Low Carb, a gente explica direitinho o que que é comida de verdade, tá? Então, esses ultraprocessados, esses processados, eles não fazem parte desses alimentos chamados de comida de verdade, tá? A diabetes tipo 2 é uma epidemia, pessoal. Vocês vejam aqui, ó, estimativa de 2021, 7 milhões de vidas perdidas e uma morte a cada 5 segundos no mundo devido ao diabetes, certo? E o tratamento atual, as diretrizes atuais, foca apenas no controle da glicemia, seja com medicamentos orais, seja com medicamentos parenterais, no caso, injetáveis, no caso, insulina. Então, o caminho da resistência insulínica, que eu falei anteriormente, é esse. O açúcar no sangue está normal, a pessoa vai, por má alimentação, ultraprocessados, processados, gordura hidrogenada, enfim, vai elevando esse açúcar no sangue e começa a ter uma desregulação. Então, a pessoa inicialmente, ela tem uma hipoglicemia reativa, porque a insulina está aumentando para dar conta, o pâncreas está fazendo um trabalho excessivo para dar conta daquele tanto de açúcar que a pessoa está colocando para dentro do organismo dela, nas diversas formas, e o organismo está se virando, né? Até que chega no estado de pré-diabetes. Ou seja, a pessoa já vai fazer exame de sangue, seja glicemia de jejum, seja hemoglobina glicada, e vai dar uns valores sugestivos de pré-diabetes. Até que ela chega no estado de diabetes, certo? Que os valores da glicemia e da hemoglobina glicada já estão tão elevados que a gente já pode selar o diagnóstico de diabetes. Ainda na minha parte, pessoal, na cirurgia vascular, o diabetes mellitus 2, ele é o responsável pela maioria das amputações não traumáticas dos membros inferiores. Então, não adianta, pessoal, eu cheguei à conclusão que não adianta só a função minha no consultório de tratar, de encaminhar, para, às vezes, para um colega fazer um bypass, uma cirurgia de revascularização desse membro, para colocar um stent, é o final, né? Já é a última alternativa. Se a gente pode evitar que esse paciente chegue nesse ponto de ter que fazer uma cirurgia de revascularização do membro, de ter que colocar um stent, ou até mesmo de chegar nesse último grau, que é a amputação, levando, às vezes, à perda da função dele como pessoa, como trabalhador, certo? E também a questão do pé diabético. Às vezes começa com um ferimento pequeno no pé, como a pessoa já tem um diabetes descompensado, ela tem uma neuropatia, ou seja, ela não vai sentir o machucado vai aumentar, vai infeccionar. Lá no hospital que eu trabalho, no Risoleta Neves, toda semana a gente tem um paciente no CTI internado com choque séptico ou sepse com foco do pé diabético, certo? Então, assim, isso gera uma internação absurda no país todo. Ó, vocês podem ver aqui, essa linha amarela é o número de amputações do Brasil, ao tanto que ela subiu de 2008 para 2017, certo? Isso tudo por quê? Porque a epidemia do diabetes tipo 2 está aí, está aumentando. Cada vez mais as pessoas estão se alimentando pior. Às vezes ela alimenta até pouco, mas tudo que ela alimenta é de baixa qualidade, de baixa densidade nutricional. São alimentos vazios, que só vão dar problema para ela. Então, assim, as diretrizes ainda atuais, elas se baseiam nessa pirâmide alimentar, onde 50% no mínimo da alimentação é feita de carboidratos. Então, assim, gente, para pensar, não faz sentido se o carboidrato
vai gerar açúcar no sangue, vai ser armazenado como gordura, o excesso. Por que que uma pessoa que tem diabetes, principalmente diabetes descompensada, ela pode comer um pouco de tudo? Não faz sentido. Ah, aí vai tomar metformina, vai tomar insulina. Pô, mas você vai manter ela doente? Vai manter ela com a glicemia elevada? Você não vai orientar ela a reduzir isso aqui e aumentar isso aqui, trocando essa pirâmide aqui e melhorando a saúde dela, e quem sabe ela pode até parar de tomar o medicamento, ou pelo menos parar de tomar insulina, dependendo do caso, né? Se o pâncreas ainda produzir insulina. Então, essa pirâmide aqui, principalmente para o diabético, para quem está com dificuldade de emagrecer, seguindo essas dietas padrão, né? Ah, pode comer um pouquinho de tudo, vai nessa. Eu estava nessa de comer um pouquinho de tudo, nunca consegui perder o objetivo, perder a massa gorda e aumentar a massa magra. Nunca tinha conseguido, só seguindo a low carb que eu consegui atingir minha meta. Então, assim, é skin in the game. Eu tô falando, eu sei, eu faço. Não tô aqui falando de uma coisa que eu li, que pode dar certo, não. Tem estudos por trás disso, mas para frente eu vou mostrar os estudos, os principais estudos, que falam da dieta low carb. Não é modinha, não é perigoso. Pelo contrário, perigoso é você continuar nessa dieta aqui tradicional. Se você tem diabetes compensado, está entrando no pãozinho de sal, está entrando no pãozinho integral, o seu futuro é aquele lá do slide anterior. É uma amputação, é um infarto, é um AVC, é uma nefropatia diabética, um pé diabético. Então, assim, se você até hoje não tinha ouvido falar que diabetes tipo 2, tá, gente? Tipo 2, vamos entender as informações que são dadas. Senão amanhã vai ter gente falando, doutor Igor falou que diabetes cura. Não. Diabetes tipo 2 pode ser revertido, tá? O adquirido durante a vida. Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, vamos para os conceitos fundamentais, conceitos básicos que são fundamentais. Não se engane, não é porque eles são básicos que você não deve prestar atenção. Pelo contrário, aqui a atenção, ó, é geral. Se estiver comendo pãozinho de queijo, aí para o pãozinho de queijo. Se estiver comendo um pãozinho de sal, para que essa hora não é hora de comer mais não, viu? Se for comer, ó, proteína, tá bom? Então, assim, na alimentação, a gente tem os macronutrientes e tem os micronutrientes, certo? Os macronutrientes principais são esses três aqui, as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? Representados aqui, carboidratos, as gorduras e aqui as proteínas, tá bom? Então, o que que acontece, pessoal? Hoje em dia, algumas ainda é muito prescrito dietas baseadas apenas em caloria, tá? Essa teoria de caloria, pessoal, foi desenvolvida inicialmente no século XIX. Até hoje, a gente, os alimentos, né, no supermercado, você vê lá que eles têm no rótulo nutricional, na tabela nutricional, o valor em quilocaloria. Mas aquilo ali é na bomba calorimétrica, que eu vou mostrar no próximo slide, em laboratório, tá? O que que é caloria? É uma unidade de energia. Uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias. O que que é isso? 1.000 calorias é a energia necessária para elevar 1 quilo ou 1 litro de água em 1 grau Celsius. Então, assim, você vê que a indústria alimentícia, ela evoluiu em alguns aspectos, né? Ela coloca rótulos mais atrativos, fotos mais bonitas, bastante Photoshop. Ela é bem melindrosa no rótulo dela, ela fala lá, pão integral 100%. Aí a pessoa fala assim, ô, beleza, não tem farinha. Beleza, mas você vai ver lá o tanto de açúcar. Pega um rótulo de um pão integral 100%, vira ele, primeiro item lá, você vai ver açúcar. Ou seja, o rótulo começa do item que tem mais para o que tem menos, né, no alimento. Então, assim, a pessoa está comendo pão integral, está achando que vai ser uma beleza, que tem fibra. Vai olhar a fibra que tem lá. É mínima, está lá embaixo. Açúcar está lá em cima. Então, a indústria alimentícia ela melhorou nesse ponto, mas ainda usa conceitos do século XIX.
Aqui está a bomba calorimétrica, coloca seu alimento aqui dentro dessa bomba e, com a temperatura em elevação, vai produzir energia e vai medir. Por exemplo, coloca aqui um brócolis, coloca aqui um bife de boi, coloca aqui um pão de sal e vai ver quanto que isso aí vai gerar de energia, quanto que isso aqui vai levar em temperatura, né? Vai medir em quilocaloria. Então, essa aqui que é a teoria da bomba calorimétrica. Então, vejam que é um conceito feito em máquina, um conceito feito em laboratório. Então, assim, no organismo humano vai agir diferente. Nós não somos máquinas, a gente não funciona sempre nessas condições ideais que esses experimentos eram feitos. Então, assim, a maioria das dietas, elas são baseadas nisso aqui. Caloria gasta, caloria ingerida. Se você tiver esse equilíbrio, tá zero bala, teoricamente você não vai engordar. Ou se você gastar mais, você vai ter um déficit calórico, que é o que a maioria dessas dietas de hoje, baseada na pirâmide alimentar, preconizam para a pessoa emagrecer, certo? Só que isso é um método ultrapassado. Vocês vão ver que mesmo às vezes a pessoa tendo um déficit calórico, ela não vai emagrecer, porque ela vai alimentar mal alimentos de baixa densidade nutricional, pobres em macronutrientes adequados, pobre em micronutrientes e ricos em quê? Em carboidratos, em açúcar, né? Então, assim, essa teoria tem muito do que se questionar, porque não é uma fórmula matemática. Não é como a gente viu no slide anterior daquela bomba calórica. Não é aquilo, não. Nosso organismo é bem diferente. Então, vocês olham aqui, vejam aqui. O carboidrato, pessoal, 1 grama de carboidrato vai gerar 4 calorias. 1 grama de proteína vai gerar 4 calorias. 1 grama de gordura vai gerar 9, ou seja, isso aqui, valores aproximados, tá, pessoal? Ou seja, a gordura vai gerar mais que o dobro do carboidrato de energia e mais que o dobro de proteína. Tá? Então, guardem essa fonte de energia aqui, ó, gordura. Porque hoje em dia todo mundo acha, principalmente o pessoal que faz atividade física, né? Adora um gelzinho de carboidrato, adora uma barrinha de cereal, o pessoal só está focado nisso aqui, ó. Acha que o organismo só tem o carboidrato como fonte de energia. E vocês vão ver que não é. A gordura é a nossa fonte de energia que mais produz energia por grama. E a gente tem estoques praticamente inesgotáveis de gordura. Quando de carboidrato no fígado, músculos, né, é bem limitado. Então, assim, vocês têm que entender que o valor nutricional, densidade nutricional dos alimentos, ela é totalmente diferente. Então, aqui na figura, eu peguei aqui do canal Super Nutridos, que eu recomendo muito, viu, pessoal? Vocês estarem entrando no YouTube, canal Super Nutridos. Excelentes documentários, excelentes profissionais estão lá. Fala sobre diabetes, sobre sal, sobre alimento de comida de verdade, muito legal. Então, voltando aqui. Será que 1.000 calorias desse macarrão aqui, a bolonhesa, equivale desse bife, 1.000 calorias, tem o mesmo valor nutricional, apesar de terem as mesmas calorias? Será que 1.000 calorias em ovos são as mesmas 1.000 calorias de alimentar de abacate? Será que a pessoa que come 1.000 calorias de macarrão vai lá na academia e queima essas 1.000 calorias, ela vai conseguir emagrecer no final do mês, no final do semestre, no final do ano? Será que quem come 1.000 calorias de carne, ou de ovos, ou de abacate, se queimar as 1.000, vai ter um déficit calórico e vai conseguir emagrecer? Então, aqui, por exemplo, a gente compara aqui 200 calorias de ovos com 200 calorias de refrigerante, certo? O que que isso aqui tem de densidade nutricional? Os ovos, proteína e gordura. Carboidrato, praticamente nada.
O refrigerante, o que que ele tem? Só carboidrato. Então, será, pessoal, que contar calorias é o ideal para emagrecimento? Olha só esse gráfico aqui. Os níveis de insulina, que lá no início a gente falou que o diabetes tipo 2 é o quê? É uma resistência à insulina. E os macronutrientes. Olha só, pessoa que tomou o refrigerante, olha o pico de insulina que ela vai ter. Olha aqui, ó, essa linha aqui, ó, essa curva aqui representa o carboidrato. Olha o pico de insulina que o copinho de Guaraná Antártica vai dar. Em compensação, olha o pico de insulina baixo que o bifinho da bisteca lá vai dar, que a gordura da bisteca vai dar. Praticamente nada. Então, o que que isso quer dizer? Que quem se alimenta só de carboidrato, principalmente de carboidrato, seguindo as diretrizes, o estômago dele não vai ter fundo, não vai ter fim. Pessoa que sempre quer alimentar, sempre quer comer. Pessoa não se sacia durante muito tempo. Agora, quem come uma proteína, quem come principalmente uma gordura, ela vai ficar saciada durante mais tempo, vai estar comendo comida de verdade. Esse carboidrato que eu estou falando aqui, pessoal, não estou demonizando carboidrato, tá? Vamos, outro momento, parar a live, respirar fundo, falar, que senão o doutor Igor falou que carboidrato faz mal. Não é carboidrato, não é todo carboidrato. Carboidrato aqui industrializado, tá? Eu não estou falando da batata inglesa, da batata doce, não estou falando do que vem da natureza, tá? Esse carboidrato aqui é industrializado. Prestem atenção, depois não vai ficar falando aí, não. É porque falou, não. Falou, não, você que não entendeu. Então, presta atenção no que está sendo dito, porque se você entender isso aqui é o básico da low carb. Na hora que a gente chegar lá na frente e falar de low carb, você entender isso aqui, que carboidrato dá um pico de insulina, e seu pâncreas vai ficar doido, seu organismo vai ter que armazenar glicose, e vai gerar um estado de resistência. Daqui a pouco, seu organismo não vai estar mais respondendo à insulina, vai precisar de cada vez doses maiores de insulina, e vai gerar uma resistência à insulina, um pré-diabetes, um diabetes tipo 2, fechou. Fechou. O objetivo da live é esse. Se você entender isso aqui, tá ótimo. Essa mensagem aqui é que eu quero que fique, entendeu? Então, assim, essa é a densidade dos nutrientes. É isso aqui, os macronutrientes. É isso aqui, ó, que tem que ficar bem na memória de vocês. Então, assim, o organismo, como que ele vai usar esses macronutrientes? O carboidrato é fundamental, tá, pessoal? Carboidrato do bem, carboidrato da natureza, né? O arroz, o feijão, não estou demonizando eles, tá? Pode comer arroz e feijão, dependendo do caso, tá bom? Se a pessoa, vamos falar um caso aqui para não gerar confusão. Pessoa que não tem diabetes, pessoa que não tem síndrome metabólica, pessoa está com estado de saúde bom. O arroz e o feijão, ela pode alimentar, desde que ela fique no limite da low carb, que a gente vai falar mais na frente. Agora, o pão, mesmo que for 100% integral, o macarrão, mesmo que for integral, isso deve ser evitado. É lógico, pessoal, a gente vive em sociedade, não estou falando que você nunca vai ter que... Você nunca não vai poder comer mais, não, não é isso. É não fazer exceção à rotina. Se você come macarrão toda vez, uma vez por semana, então, assim, no mês você já comeu 4 vezes, né? Então, assim, no ano, 48 vezes. Isso não é exceção, né, pessoal? Isso não é exceção. A gente vive em sociedade, eu sei que tem situações, Natal, Ano Novo, algum aniversário especial, não dá para fugir disso, tá? Mas, lembrem-se, comida de verdade é o quê? É bicho e mato. Proteína, utilizada para a composição de massa muscular. E a gordura como fonte de energia. Lembrem que a gordura dá mais que 2 vezes, né, o tanto de calorias
como energia do que o carboidrato e do que a proteína, e praticamente não dá pico de insulina. Então, a glicose, pessoal, ela é vital para o nosso organismo, né? Utilizada pelo nosso cérebro, pelos nossos músculos, atividades celulares, para o metabolismo. O fígado, ele tem um estoque limitado, tá? Ele produz glicose. Quando necessário, o fígado entra em ação, produz glicose. Só que o estoque dele é limitado, assim como dos músculos. Ele é limitado, certo? E a gordura também. Ela vai gerar energia e vai dispor a glicose mais do que os carboidratos e as proteínas. Então, assim, a gente tem que lembrar da gordura como fonte de energia, tá? Se você está acostumado com muito alimentação baseada no carboidrato, no início que você vai fazer a redução dos carboidratos, vai tentar, por exemplo, entrar na low carb, você vai sentir uma fraqueza. É normal, é a fase de adaptação, varia de pessoa para pessoa. Mas depois que o metabolismo seu acostumar com a utilização de gordura para gerar energia, aí acabou, pessoal. Aí não tem esse negócio de, vou fazer atividade física, tem que alimentar. Não, tem que alimentar, não. Se a gordura tá aí para gerar energia, você vai gerar energia através da gordura. Você tem estoques, assim, gigantescos de gordura no corpo, entendeu? Então, assim, é questão de adaptação, não é de uma hora para outra, né? Não é que hoje você vai falar assim, amanhã eu vou entrar no low carb e vou mandar ver na corrida em jejum, aí você vai cair, vai desmaiar, porque o seu organismo não está adaptado. É tudo questão de adaptação, tá? É o que eu falei, vamos filtrar a informação. Então, o tal do déficit calórico, né? As calorias perdidas que irão gerar perda de massa corporal. Aí é o que eu faço, que eu fiz de ressalva lá na frente, né? Não contar caloria, pessoal. Porque se você ficar só contando caloria, você vai se dar mal. Você vai tomar 200 gramas de refrigerante, 200 calorias, né? 2.000 calorias de refrigerante, 2.000 calorias de carne, vai achar que está sendo a mesma coisa. Não é. Não tem densidade nutricional. Então, vai entrar finalmente na low carb. O que é low carb? Dietas que restringem carboidratos, pessoal. Low carb, a cetogênica, a paleolítica, são dietas que limitam a quantidade de carboidrato por dia que a pessoa pode ingerir. Carboidratos do bem, tá, pessoal? Isso aqui é carboidrato da natureza. Isso aqui não tem incluído todinho, Nutella, não tem incluído a coca, não, tá? Isso aqui é carboidrato do bem. Lembra que low carb não é modinha, é estilo de vida no fundo do frigir dos ovos. Então, assim, a definição é essa, da low carb. Restrição alimentar de carboidrato limitada em média 130 gramas de carboidrato por dia. Tem aplicativos de graça na internet, na Play Store, na Apple Store, que falam as gramas de carboidrato, contam, né, as calorias e a quantidade de carboidrato que cada alimento tem. Se depois vocês quiserem olhar, é interessante. Depois que você tem uma noção geral, você não vai preocupar não, mas no início, talvez, quem quiser, é interessante. Então, assim, beleza, vou fazer low carb, é 130 gramas, bora lá, vou fazer as compras. Olha que legal, nossa, achei essa alcatra aqui, ó, temperado, vou mandar ver no carrinho. Salsicha hot dog, deixa eu ver aqui, os carboidratos 1,7, beleza, vou somar aqui, não vai dar 130. Não, menino, esse steak aqui tá na promoção. Olha esse hambúrguer da Perdigão, que delícia. Tá falando aqui que o sabor é uma delícia, é fácil de preparar. Pronto aí, ó, low carb. Tô na low carb, beleza? Claro que não, né, gente? Low carb não é apenas, na verdade não é contar calorias, mas não é ficar preso à definição. Low carb é esse aqui, é comida de verdade, ó. Aí você vai ver aqui, ó, proteínas, carboidratos, farinhas, vegetais, entendeu? É, feijãozinho, para quem puder. É comida de verdade, tá?
Então, assim, low carb não é qualquer alimento, desde que fique 130 gramas de carboidrato dia, não, tá? É comida de verdade, desde que fique nessa média de 130 gramas dia. É muito importante também, pessoal, fazer uma ressalva aqui, as gorduras, né, os óleos que são saudáveis, interessantes para preparar os alimentos, certo? A indústria hoje tem um marketing muito grande para a gente usar esses venenos aqui, ó. Margarina, então, nossa, teve uma época que a Doriana aí era a salvação, né? Hoje em dia a gente sabe que isso aqui é um veneno. E qualquer óleo, pessoal, desses aqui, algodão, canola, girassol, milho, palma, soja, fujam disso aqui. Quem prepara, quem gosta de cozinhar, é muito disponível no supermercado, com preço razoável. O óleo de coco, a banha, né, para quem gosta, e também tem o óleo de abacate. Não está aqui na lista, não. Tem o óleo de abacate. E esses outros aqui também, né? O azeite, geralmente é aquele do rótulo vermelho, que aguenta temperaturas mais elevadas, a manteiga, tá? Qualquer um desses aqui tá ok para cozinhar. Não tem gordura hidrogenada, não vai dar um problema no seu metabolismo, não. E para fixar, né? Carboidrato é o vilão? Não, pessoal, depende da origem dos carboidratos. Carboidratos naturais não são vilões, tá bom? O carboidrato processado pela indústria alimentícia, aquele que vem empacotadinho, bonitinho, com foto, esse aí que é o cheio de bruxaria lá dentro, esse aí que é o perigoso. Pão integral pode, né? Então, pessoal, vamos olhar aqui, esse rótulo aqui do pão integral, 100% integral, olha que legal. Aí você vira o rótulo aqui dele, o informação nutricional aqui, pessoal, ó. Qual que é o primeiro ingrediente aqui, ó? Carboidrato, ó. Ó, açúcar, pessoal, ó, 2,9. O que que a gente lembra daquele gráfico lá? Quem que faz pico de insulina e deixa o organismo doido com a resistência à insulina, gerando aquele ambiente propício para o pré-diabético, o síndrome metabólico, para o diabetes tipo 2? Quem que é que faz pico de insulina? Carboidrato, né? Aí a pessoa tá aqui, ó, o rótulo dele aqui, ó, informação nutricional. Qual que é o primeiro ingrediente dele aqui, ó? Carboidrato, 17 gramas. Ah, mas tem fibra. A fibra aqui, ó, é o penúltimo. Aqui, ó, aí você vai ver aqui, ó, ingredientes: farinha de trigo integral, glúten, que tem alguns trabalhos que estão mostrando que ele é péssimo para permeabilidade intestinal. Açúcar, óleo de soja, meu Deus do céu, só tem bruxaria aqui, pessoal, ó. E você pagando caro nisso aqui, ó. Ao invés de comer um ovo cozido de manhã. Eu tava nisso aqui, viu? Tava nisso aqui. Não consegui emagrecer, não. Comi meu pãozinho integral de manhã, achando que tava arrasando. Tava sendo o ó do Borogodó. O ó do Borogodó tava lá, né? Pochete, que não saía, peso que não caía. Então, pessoal, muito cuidado. A indústria alimentícia, pessoal, ela é melindrosa demais, tá? Ela quer vender a todo custo. Aqueles óleos que eu falei anteriormente, óleo de soja, de canola, aquilo ali, sabe qual que era o uso daquilo ali antes de vir para a indústria dos alimentos? Era óleo de motor de máquina. Aquilo ali passa num processo de clareamento, eu não estou lembrando o nome correto aqui, mas assim, de purificação gigantesco aqueles óleos de canola, principalmente. Vocês não têm ideia. Aquilo ali a cor dele é escura. Para chegar naquela cor que está no supermercado, eles passam no processo químico violento. É violento mesmo. Então, muito cuidado viu, com o pão integral, viu? Aqui, ó, 100% integral, viu? Cuidado. Então, pessoal, trouxe aqui, finalizando aqui já a nossa live, a base, uma base científica que comparou esse estudo aqui do British Medical Journal de 2020. Foi uma revisão sistemática com meta-análise que comparou dietas low carb, very low carb, cetogênicas, né? Que aí eram 20, 30 gramas de carboidrato dia e low carb 130 gramas dia, com a melhora
dos níveis, né, de hemoglobina glicada, perda de peso, redução no uso de medicamentos. Então, assim, foi bem importante o resultado deles, né? Eles observaram que... eles compararam, né? Porque foi uma revisão sistemática da análise e tal, mas os estudos foram ensaio clínico randomizado. Aí o grupo controle era dieta de baixa gordura, né? Porque a gordura também é muito demonizada atualmente. É colesterol, colesterol, colesterol. Tem estudos, 2020, depois eu deixo aqui nos comentários aqui da live. Em 2020, Colégio Americano de Cardiologia, quase 70% dos pacientes que chegaram infartados lá numa urgência deles não tinham colesterol alto, né? Após que eles tinham diabetes, após que eles tinham síndrome metabólica. Então, voltando aqui. Então, esse estudo, ele mostrou que, mais ou menos em média, né? 3, 6 e 12 meses, fazendo dieta low carb, cetogênica, comparado com a de baixa gordura, a com baixo teor de carboidrato foi muito importante os resultados em perda de ponderal, né, massa gorda, redução de hemoglobina glicada e redução no uso de medicamentos, tá? Eu vou deixar depois também a fonte desse estudo aqui nos comentários. Então, na low carb, pessoal, se vocês entenderem que é comida de verdade, vocês não precisam de preocupar. O que que eu vou comer? Qual que é a quantidade? Tá? Desde que os carboidratos sejam reduzidos. Então, assim, proteína de alto valor biológico, densidade nutricional, né? Proteínas sem tempero, né? Açougue mesmo, frequente mais o açougue e o sacolão, tá? Outra mensagem importante, açougue e sacolão. Supermercado, pessoal, sei lá, 80% dele é só comida processada e ultraprocessada. É só o cantinho lá do sacolão do açougue do supermercado que deve ser frequentado, né? Com maior frequência. A densidade natural desses alimentos, porque ele não vai gerar pico de insulina, vai ser muito maior. Então, assim, você vai alimentar mais proteína, você vai alimentar mais gordura, você vai ter menos fome. Então não vai ter aquele negócio de carboidrato, que você come carboidrato, daqui 2, 3 horas está morrendo de fome de novo, porque já deu um pico de insulina, a glicose já foi para dentro da célula, aí grelina está na alta, né? A leptina está na baixa e você está com fome. Então o carboidrato é isso, o carboidrato ele te dá uma compulsão, né? Emagrecimento, pessoal, também, vou fazer um adendo aqui, isso aqui, ó, é mente. Tem um endocrinologista que escreveu um livro que chama Emagrecimente, pra vocês verem a importância. Então, assim, se a gente é adulto, a gente sabe o que a gente tem que fazer, basta a gente ter disciplina, pessoal. Não é fácil. Não estou falando aqui que low carb é cura de todos os males, não. Low carb vai se adaptar para algumas pessoas. Algumas pessoas que têm disciplina, algumas pessoas que entendem que querem envelhecer bem, que não querem envelhecer tomando um monte de remédio para diabetes, que não querem envelhecer fazendo hemodiálise, que não querem envelhecer numa cadeira de roda porque teve as pernas amputadas, que não querem envelhecer com infarto, né? Então, low carb é para essas pessoas, tá? Principalmente para quem tem uma alimentação ruim, para quem está numa síndrome metabólica, para quem tem um diabetes tipo 2, esse é o perfil ideal das pessoas. E das pessoas também que querem se alimentar bem sem ter que contar calorias, sem ter que ficar naquela neura de pegar a pastinha lá, olhar qual que é o café da manhã, o que que ela pode comer no café, o que que ela pode comer no almoço, o que que ela pode comer na janta. Se ela sabe o que que é comida de verdade, ela vai comer comida de verdade sem estresse, sem ter que ficar, quantas calorias, não. Lembra do carboidrato, principalmente dependendo da sua condição clínica. Se você é um diabetes descompensado, o carboidrato tem que ser bem reduzido, tá? Agora, a proteína e a gordura, principalmente se você não for coronariopata, não tiver uma doença aterosclerótica avançada, não preocupa, tá? O mal são açúcares refinados e os farináceos. Lembrando disso, que o nosso vilão é o açúcar, que é sacarose e glicose,
né? A gente vai ter isso em mente. Açúcar, farináceos, farinha de trigo, tá? Isso aí não é nem considerado alimento, pessoal. Pra você ter uma ideia, farinha, esses alimentos aí tem que ter adição de ácido fólico e ferro para entrar na indústria alimentícia, tá? Porque se não tivesse ácido fólico e ferro, nem poderiam ser vendidos nos mercados, nos supermercados, porque nem alimento essas bruxarias aí são, tá? E o outro estudo que comparou a low carb no diabetes tipo 2, na remissão do diabetes tipo 2, pessoal. Então, assim, é interessante que os endocrinologistas, os nutricionistas que estão voltados para low carb, eles tiram insulina dos pacientes diabéticos tipo 2, tá? Eles tiram metformina, não precisa de ficar preocupado com a comida, desde que eles entendam o que é comida de verdade. Então, esse estudo aqui mostrou isso, que vários pacientes conseguiram a remissão do diabetes, tá, pessoal? A ADA, a Associação Americana de Diabetes, ela já reconhece a low carb como eficaz para o tratamento e a remissão do diabetes, tá? E para encerrar, pessoal, eu deixo aqui o recado aí do James Dinoculantino, que é um médico que muito estudioso aí da low carb, da comida de verdade, escreveu hoje no Twitter dele: não faça dieta, coma carne, peixe, ovos, iogurte grego, coma vegetais verdes, coma frutas, tome sol, exercícios de força, né, exercícios de resistência e ria bastante. Limite os carboidratos refinados, principalmente açúcar e óleos industrializados. This is the way. Esse é o caminho. Então, assim, esse post dele, pessoal, se você quiser printar a tela, você printa, porque isso aí resume tudo que eu falei. Não esquenta a cabeça, contar calorias e comer comida de verdade, tá? Para a gente não chegar num diabetes tipo 2, para a gente não chegar no final da vida com as pessoas carregando a gente. Você tem que escolher qual idoso que você vai querer ser, né? Porque a idade é uma questão cronológica, mas se a pessoa envelhece bem, aí passa a ser uma questão mental. Se a pessoa faz exercício, se alimenta bem, ela fica idosa, ela não fica velha. Tem muito velho de 50 anos, tem muito velho de 40 anos. Agora, tem muito idoso de 70 anos que dá show nos velhos de 40, nos velhos de 50 anos, tá? Então fica essa mensagem aí. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, pela paciência. E é isso. E na próxima live eu vou procurar trazer uma nutricionista aqui que segue a linha low carb para a gente poder apertar ela aqui, né? Fazer umas perguntas aí, eu tirar as dúvidas do pessoal, que o pessoal mandou lá no Instagram, mas como eu apresentei aqui hoje sozinho, né? Então fica meio complicado de eu trazer todas as dúvidas que o pessoal postou lá, porque foram muitas. Mas, acho que metade das dúvidas que o pessoal mandou lá eu consegui responder aqui. Então era isso, pessoal. Boa noite a todos e fiquem com Deus.